Olá, meu nome é Bruno Calab Cianca, eu sou estudante do quarto ano de Psicologia e meu trabalho tem como título Classe de Comportamentos Constituintes da Autogestão no contexto da economia solidária. Eu fui orientado pela professora Nádia, com coorientação da professora Valquíria. O que é economia solidária? Economia solidária é um modo de produção que pressupõe que os conflitos do capitalismo criam a possibilidade de desenvolvimento de organizações com uma lógica oposta a ele. Nesse sentido, esses empreendimentos solidários ou empresas solidárias, que são chamadas as organizações da economia solidária, elas possuem alguns princípios. Um principal deles, ou um dos principais deles, é a autogestão. A autogestão, ela pode ser caracterizada como controle dos meios de produção e da gestão pelos trabalhadores. Ela também possui algumas características, como a flexibilidade das funções, a necessidade de capacitação e informações para todos os trabalhadores, a igualdade entre os membros, entre outras. A análise do comportamento ela já possui alguns estudos que caracterizam essas classes de comportamentos desses trabalhadores que participam de empreendimentos solidários. O objetivo do meu trabalho é identificar as classes de comportamentos constituintes da autogestão no contexto da economia solidária. Os instrumentos e procedimentos utilizados nesta pesquisa foram adaptados de outras pesquisas da PCDC. A PCDC é uma área de pesquisa da análise do comportamento. Tais procedimentos eles permitem a identificação e derivação de classes de comportamentos a partir de uma fonte de informação. A fonte de informação utilizada nesse trabalho foi o livro Autogestão e Avaliação, feito pela Anteag em parceria com o IBASE. Esse procedimento ele constituiu-se de 5 etapas. A primeira etapa foi a seleção dos trechos que continham informações sobre classes de comportamentos relacionados à autogestão, ou de seus componentes. A segunda etapa foi a avaliação e correção dessas informações a partir de 4 critérios: precisão, clareza, objetividade e concisão. Na terceira etapa, que é a derivação de componentes, ela tem como objetivo inferir possíveis componentes dessas classes de comportamentos a partir das informações já identificadas. Na quarta etapa, duas pesquisadoras da PCDC avaliaram a linguagem a partir dos mesmos critérios selecionados na segunda etapa e também avaliaram a coerência entre o trecho selecionado e a classe de comportamento identificada. Na quinta etapa foi feita a organização dessas classes de comportamentos. Essa organização foi feita a partir de categorias e subcategorias. Nessa tabela, nós temos um exemplo da utilização do procedimento. Na primeira coluna tem o trecho selecionado e nas outras colunas a classe de comportamento e seus componentes identificados. A partir do procedimento utilizado, foram encontradas 409 classes de comportamentos que foram organizadas em 8 categorias e 13 subcategorias. Nesta figura, nós temos as porcentagens das categorias de classe de comportamentos. A maior categoria encontrada foi a processos organizativos do empreendimento, com 40% dos resultados e 165 classes de comportamentos. A segunda maior foi a interações internas, com 22% e 90 classes de comportamentos. A tabela 2 apresenta as categorias e subcategorias e as quantidades de classes de comportamento. A primeira categoria, processos organizativos do empreendimento, possui classe de comportamentos que descreve a organização geral do empreendimento. A categoria interações internas descreve as necessidades de uma interação adequada entre os trabalhadores. A categoria atividades e mudanças na forma de trabalhar descreve tanto a própria atividade do trabalho como as mudanças que ocorreram por conta dos princípios da economia solidária. A categoria interações externas descreve a necessidade de uma interação adequada entre os empreendimentos diferentes, e também a própria sociedade. Por fim, temos 4 categorias que não possuem subcategorias e que juntos representam 16% dos resultados. Além das categorias, foi possível identificar alguns assuntos em comum dentro dessas classes de comportamento, como por exemplo as relações de hierarquia e o compartilhamento efetivo do poder decisório dentro do empreendimento solidário. É possível identificar essas 10 classes de comportamento na tabela 3. As classes de comportamentos identificadas descrevem alguns princípios da economia solidária e também uma ênfase na comunicação e organização interna na fonte de informação selecionada. Novos estudos analítico-comportamentais sobre a autogestão são possíveis, seja dentro da economia solidária ou de outros movimentos sociais. A partir dos resultados, concluo que a análise do comportamento pode contribuir para descrever e fomentar a autogestão na economia solidária.